Ei, pessoal, tudo bem? Olha, eu passei aqui antes das 3 horas porque eu quero dar só um recadinho. Tô recebendo algumas mensagens aqui de pessoas camufladas, né? Ficaram o tempo inteiro me seguindo e agora estão conversando fiado no... Agora criaram coragem pra vir falar. Criaram coragem pra vir aqui falar contra o povo. É o seguinte, gente. Quando a gente estava falando pro auxílio, pra gente lutar pelo auxílio emergencial, a gente tem um embasamento legal, um embasamento na Constituição Federal, tá? Não existe nada tirado da minha cabeça. Deixa eu falar para aqueles que estão chegando agora e que falaram aqui na minha página assim: nossa, mas e agora, se o presidente não tivesse... Gente, esquece presidente. Vamos lembrar da instituição. Esquece que o presidente tá lá, ele tá filiado a um partido, tá bom? Independente do presidente que tá lá, a gente ia cobrar de qualquer outro presidente. Se ele tivesse no partido Y, Z, B, A e ponto. Todos têm que ser cobrados. Não sou eu que tô falando, não. Existe uma lei, existe no Brasil ordenamento jurídico, onde as pessoas elas têm que seguir leis. E quando a gente chamou vocês para fazer o movimento, a manifestação, é porque era uma decisão política. E decisão política a gente reverte com fala e com manifestação. E a gente pode reverter ainda? Pode, sabe por quê? Medida provisória tem que ser analisada pelas 2 casas do Congresso Nacional. Quem que é? A Casa dos Deputados Federais e a Casa dos Senadores. E isso eu vou explicar para vocês como vai ser feita essa mobilização. Tá perdido? Ainda não perdemos a batalha, gente. Perdemos uma luta dentro de uma guerra que tá chegando. Então eu tô aqui para falar para vocês como advogada que sou, como técnica da área que sou, que existe uma medida provisória que entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, hoje, mas ela tem que ser votada pelas 2 casas do Congresso Nacional, ou seja, deputados federais e senadores podem sim questionar aí a medida provisória do presidente da República. E por que eu trouxe aqui aquela bandeirinha de luto? Porque eu achei que a gente ia conseguir amolecer o coração daqueles que de fato nós votamos. E outra, eu não vou aceitar aqui nas minhas redes sociais falta de respeito com quem estava lutando do lado da população. E são poucas pessoas, eu posso falar nomes de quem lutou ao lado da população. O resto foi só conversa fiada que apareceu de vez em quando, porque queria ter o seu like e queria ter a sua visualização no vídeo. Então eu, Michele, tô aqui para me posicionar aí a favor do auxílio emergencial pelo mesmo valor. O que aconteceu agora? Nós agora perdemos uma luta de uma guerra que vai começar. Essa medida provisória, ela tem que ser apreciada. Não teve votação. Essa medida provisória, ela tem que ser apreciada pelas 2 casas parlamentares, tá? Gente, para com esse papinho de partidinho A, partidinho B, presidente A, presidente C. Tá feio. Para de ficar brigando por causa de político. Briga por causa de política pública. Eu, Michele, advogada, ajuizo a ação para que a política pública ela funcione no país. Hoje nós temos aí uma educação que devia ser de qualidade e ela não é de qualidade. Por quê? Porque nós temos uma política pública que não é bem gestada, que não tem gestores de qualidade técnicos nas áreas. Outra coisa que eu não vou aceitar aqui na minha página é aquele movimento Não Vamos Votar.
Por quê? Se você tá feito bobo fazendo movimentação para não votar, você vai deixar os que estão lá nos ferrando continuar. Nós temos é que aprender a votar. E a gente não sabe votar por quê? Porque a gente gera expectativa em alguém que nunca fez nada para a população. Você tem que analisar a vida pregressa do seu candidato para saber se o seu candidato tem como olhar de fato e diferente para as coisas que você coloca na mão dele. É ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Simples assim. Então você, nação brasileira que tá me ouvindo agora, vamos em frente, levanta a cabeça, senta o dedo, compartilha. Saiba que nós temos aí uma legislação no Brasil que tem que ser cumprida. Apesar da gente ver várias leis serem rasgadas no país, nós temos uma Constituição que aqueles parlamentares que estão lá, eles pegaram a mão e fizeram uma promessa de garantir a Constituição Federal. E o que está acontecendo no país hoje é a não garantia da Constituição Federal, é a ausência do princípio da dignidade da pessoa humana, é não cumprir, não cuidar do outro, gente. E esquece partido, pelo amor de Deus, para de ficar de briguinha. Aqui eu não vou aceitar briguinha de partido A, partido B. Se você me segue, é porque você gosta da luta pela justiça. Aqui nós vamos lutar pela justiça. Se o presidente estiver lutando pela justiça, nós lutaremos do lado do presidente pela justiça. Porque se ele tá lá, é porque ele representa a população. Agora, se ele não estiver lutando pela população, pela justiça, nós cobraremos, assim como nós estamos fazendo. E nós não temos seletividade. Eu não vou selecionar aqui por partido A ou partido B. Eu vou selecionar pelo que eu acho justo e acho que vocês deveriam fazer o mesmo e não ficar fazendo papel de besta na internet, brigando por causa de político que tá tomando um cafezinho com outro e rindo pelas coisas que a gente tá passando hoje. Se esse valor passa, hoje o valor tá valendo R$300. Por quê? A medida provisória, ela é publicada e ela tem validade da data da sua publicação. Ou seja, hoje essa medida provisória, ela tem sim validade. Só que ela tem que ser apreciada pelas duas casas. E a gente conta com o discernimento e a gente conta com o Congresso Nacional para que de fato abra os olhos e veja que está cometendo uma injustiça. Aí nós vamos cobrar de 513 deputados federais e 81 senadores da República, que são as pessoas que nós temos que estão nos representando. E outra, gente, não adianta você falar, ai, não vou votar. Ai, porque se a gente não votar, hashtag não vamos votar. Se você não votar, ô querido, ô querida, você vai estar dando oportunidade para que esses que estão nos ferrando continuem nos ferrando. Mas nós temos que dar oportunidade para que eles se retratem. E se retratem através de medida jurídica legal, medida jurídica avaliada, gente. Avaliada. Nós temos lei nesse país e essa lei ela tem que ser cumprida. Vocês estão vendo aqui minhas olheiras? Pois é, não foram em vão. Nós temos uma medida provisória, sim, que está em vigência. Mas essa medida provisória, ela tem que ser avaliada pelas duas casas legislativas que fazem parte do Congresso Nacional, que são os deputados federais e os senadores. Então a gente exige que esses deputados, eles façam a parte dele. O presidente fez a medida provisória, informou que não tinha recurso. Nós temos
projeto de lei, inclusive encaminhando orçamento para diminuir salário, para diminuir verba parlamentar, mas isso ninguém falou. Você ouviu alguém falando? Você que fica defendendo político, devia defender o que é justo. Não é justo, por exemplo, neste momento de pandemia, um político tá passeando com a gasolina que você banca, com o carro que você banca, com o recurso que você banca, para fazer política, sendo que todo mundo tá dentro de casa desempregado. E outra, ninguém queria estar recebendo auxílio emergencial, não. Todo mundo queria estar trabalhando. Você acha mesmo que as pessoas queriam se humilhar por causa de R$600, gente? Em outros países, auxílio emergencial, lá em Portugal, é R$6.000. Você acha mesmo que as pessoas estão querendo mendigar, se humilhar dessa forma, tendo que ir pra justiça, garantir um direito que é deles e ainda ficar escutando mimimi de pseudo suposto eleitor que não sabe nem o que tá defendendo? Pra gente discutir, a gente tem que discutir com inteligência, com tranquilidade, com sabedoria. Você pode até discordar de mim, mas você tem que discordar com respeito. E aqui na minha página, você, se votou no presidente, se não votou no presidente, tem todo o direito de se manifestar. Agora, não agrida outras pessoas que eu não admito. Porque colocar a culpa em pessoas que estão ajudando vocês, o mínimo que a gente tem que ter é gratidão. Gratidão é o mínimo. E essas pessoas que estão aqui hoje, né? Eu posso me colocar, né? Porque eu tô aqui desde o dia 6 de abril, falando de auxílio emergencial, sofrendo com vocês tudo aquilo que a gente tá sofrendo, indo pra justiça, demorando na justiça, falando sobre os processos judiciais, e as coisas no país às vezes só acontecem quando a gente leva pra justiça. E por quê? Porque a gente tem lei. E o que que o juiz faz? O juiz, ele recebe o fato e te dá o direito, porque o direito tá aqui nas leis que nós temos no país. E é isso que nós temos que fazer, lutar pelo que é justo, lutar pela garantia de direito. E não venha pra cá, pra minha página, ficar falando mimimi, ficar defendendo presidente, ficar defendendo deputado federal, independente de qualquer que seja. O presidente tem muitas falas importantes, tem muitas coisas que ele fez de importante no país, mas agora não foi algo importante e nem algo justo, que foi que ele devia ter, de fato, defendido as pessoas. Ele tem as razões dele para defender lá o orçamento e nós temos as nossas razões. E eu jamais vou brigar e vou atacar pessoalmente qualquer que seja o político. Gente, político é um estado. A pessoa, ela não é... O político não tem a profissão político. Então, o político que tá lá, que nunca fez nada pra população, não espere nada dele, porque ele não vai fazer. E outra, a culpa é dele, é nossa. Porque nós que votamos, nós que colocamos eles lá, agora tirar nossa responsabilidade e ficar com mimimi de não vou votar porque fulano foi contra e ponto. Não, gente, a gente tem que lutar até o fim. E lutar para o quê? Lutar para que a garantia da justiça esteja aí presente em todos os nossos dias. Tá? Eu quero agradecer aqui os meus amigos de luta que ficaram aqui o tempo inteiro e também sofreram ameaças, questionamentos, muitas lutas, mas a gente tem que ser grato àqueles que nos ajudam. Então, Guilherme, o André, que é o único deputado que abriu a boca para falar em nome da população, e hoje ele está sendo massacrado, e até ficha de filiação do
André estão postando aí. E o que lutar pela justiça tem a ver com ficha de filiação partidária? Eu não entendo isso. As pessoas pegarem as questões pessoais e julgarem na internet. Isso daí não é legal. Então, hoje, agora é meu momento de desabafo. Momento de desabafo, que eu ia entrar, vocês sabem que vou entrar às 3 horas pra gente falar aí sobre a questão técnica jurídica. Porque existe uma medida provisória e essa medida provisória ela tem que ser analisada pelas duas casas. Não sou eu que falo isso, é a Constituição Federal de 1988, criada pelos próprios parlamentares. Tá? Então isso tem que ser garantido. Enquanto as leis no país elas não forem garantidas, gente, vai virar essa baderna, porque o povo faz as coisas da cabeça deles. Tem parlamentar criando lei e não sabe nem o que é lei. Tem parlamentar falando em seu nome e não sabe nem o que tá lutando, não sabe nem o que tá defendendo. A gente tem que aprender a votar, a gente tem que aprender a fazer as coisas direito. E a gente não tá sabendo. Agora, não venham me abandonar, porque eu não abandonei vocês e não abandonarei. Enquanto tiver um tiquinho de esperança, nós estaremos aqui falando pra vocês a verdade. E a verdade, às vezes, ela é dura, né? Mas a verdade aqui, ela sempre foi dita. E nós estamos juntos. Assim como eu falei pra vocês, agradeço aí a confiança de todos que estão na minha casa, porque se eu deixo você entrar na minha casa e você me deixa entrar na sua casa, então é porque nós confiamos uns nos outros, não é isso? Então é isso, é questão de confiança. Se vocês estão aqui agora, quase 5.000 pessoas me ouvindo neste momento, é porque vocês confiam e porque vocês querem ouvir o que eu tenho para falar para vocês. E eu jamais vou deixar vocês de fato serem enganados. Isso daqui, quem me conhece sabe que é a real. Eu sou assim, eu sou de verdade e eu sou transparente. Tanto é que as mensagens atrevidas que estão chegando na página, eu faço questão de responder. Porque eu acho uma falta de respeito, uma falta de educação. Você chegar na página, na casa de uma pessoa que tá te ajudando e criticar essa pessoa como se ela tivesse a caneta na mão. Gente, eu não sou parlamentar, eu não tenho mandato, eu não tenho assessor. Eu faço o que eu dou conta de fazer e o que as minhas olheiras permitem. Mas, se eu tivesse, aí vocês poderiam cobrar dessa forma. Porque a gente tem que cobrar com muita incisão, com muita efetividade, é do parlamentar que a gente votou. Vocês já fizeram um deverzinho de casa de vocês, que é pedir para o parlamentar não aceitar essa medida provisória, analisar com empatia, olhar com o olhar do outro, se colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro, gente, que as coisas vão ser resolvidas sempre. Então, tamo junto, explode essa live, porque a gente precisa contar para as pessoas que ainda temos esperança, que a medida provisória é um ato do Poder Executivo, sim, mas o Poder Legislativo, que são as casas, as duas casas, elas têm que se manifestar e elas podem ser contrárias a essa medida provisória. Então é agora que nós vamos saber se o Congresso Nacional tá do lado do povo, tá bom? Então, beijo pra vocês, até 3 horas da tarde, que aí eu vou explicar o que é medida provisória, o que pode acontecer, e nós vamos falar da situação daqueles que estão em análise, em reanálise, e ainda não tem resposta. Porque tem muita gente que ainda não recebeu nenhuma parcela do auxílio emergencial e já estamos falando de prorrogação de auxílio e tem muita gente que não recebeu. Mais de 1 milhão de pessoas ainda não receberam auxílio emergencial, seja ele qualquer motivo. Então, gente, estamos juntos até o final e espero que vocês também não me abandonem, porque eu sou uma pessoa muito leal e conto com vocês, comigo também.
Beijo, beijo, beijo. Gratidão por todos vocês que estão aqui comigo desde o dia 7 de abril. Você sabe que isso aqui não é uma despedida. É o começo de tudo. Beijo! Não vamos esquecer, gente. Nunca!